Parece que foi um dia desses. 2 gols e era o Brasil fora da Copa de novo. Depois, num domingo qualquer, os franceses levavam o segundo caneco debaixo de uma bruta chuva. Desse domingo chuvoso, eu me lembro bem do Putin, só ele de guarda-chuva e o resto das autoridades teve que levar chuva mesmo. Ah, Putin, quem diria, hein? Vai-se embora a Copa do Mundo e vem a guerra. A bola deu lugar aos tanques de guerra. Mas não tinha como prever. E aqui no Brasil? Quem diria que um cara que estava preso lá em 2018 agora vai ocupar a cadeira mais importante do Brasil, presidente da República? Os últimos 4 anos eles foram de uma imprevisibilidade ímpar. Quem diria que em 2020 ia aparecer uma cidadezinha na China que você nunca ouviu falar, Wuhan, que parecia tão longe lá do outro lado do mundo, mas que na verdade estava tão pertinho aqui da gente. Nunca a gente vai viver um ano como 2020. Quanta coisa mudou, quanta coisa mudou à nossa volta. Mas e você? O que você mudou nesses últimos 4 anos? Bom, sobre você eu realmente não sei dizer, mas o homem que é a medida de todas as coisas fala através de mim. E cara, eu vou te dizer que desde que essa bola aqui parou de rolar até hoje, que é o dia que essa bola aqui vai começar a rolar, cara, muita coisa mudou na minha vida. A começar por esse lugar aqui, eu jamais imaginei assim. Pensei em voltar a morar em casa, depois de ter passado minha infância numa cidade interior, morando em casa, num lugar que era parecido com esse aqui, mas desde que eu fui fazer faculdade lá em 2002, era só morar em apartamento, né? Um estilo de vida completamente diferente. Lá em 2018, no primeiro dia da Copa, era justamente aniversário da minha esposa, a gente tava em Marrakech, no Marrocos, num pequeno hostel lá numa das algumas ruelas que tem lá no Souk, lá em, acho que é assim que se fala, lá no Marrocos. E cara, minha vida mudou bastante. E o que eu vou falar sobre as mudanças que tiveram na minha vida não é sobre mim, mas só para servir de esteira, para eu poder lhe falar de uma coisa que eu vou levar desses últimos 4 anos, e com você também, você com certeza aí tá levando essa coisa que você tá trazendo desses 4 anos e que pode ser chave para os 40 anos que vão vir na sua vida. Essa coisa é a experiência, as coisas que a gente aprendeu nesses últimos 4 anos. Cara, há 4 anos atrás eu jamais imaginei que eu ia estar com 2 filhos. Naquela época a gente estava conversando sobre fazer fertilização e jamais imaginava ter um casal de filhos na próxima Copa, né? E aí, por isso que eu tenho essas bolas agora, que é para jogar com meu guri, com meu filho, e a gente nem precisou fazer fertilização, e hoje a gente tem um casal de filhos. Do ponto de vista ainda pessoal, eu também não imaginaria, eu sendo oftalmologista, que eu iria virar paciente da oftalmologia com glaucoma que eu tenho só nesse olho, né? Então, muita coisa na vida pessoal mudou e na vida profissional também. Na época eu era parte de uma sociedade no consultório e infelizmente a sociedade não deu muito certo, né? A gente encerrou a sociedade e hoje eu sou dono do meu consultório, hoje eu sou dono do próprio nariz, é a minha principal fonte de renda. Eu sou muito feliz na minha vida profissional e é justamente sobre essa experiência que a gente leva dos últimos 4 anos e que você também com certeza está levando aí, que eu quero falar. 3 coisas que eu acho que podem ser chaves aí nos próximos 4 ou 40 anos, quem sabe. A primeira delas é: não tente reinventar a roda. Por que isso? Na época eu tava num processo de patentear um dispositivo médico, uma lente intraocular, uma parada lá que eu tinha desenhado, eu tinha prototipado e tava muito nessa vibe de tentar vender esse projeto para a indústria. Também tava querendo botar uma startup que eu tinha para funcionar, para voar, né? E aí alguns anos depois, na verdade, em 2020, a startup ela dependia de gente na rua, né? Era uma startup de conexão entre consultórios médicos e clínicas maiores, né? E como tudo ficou parado, eu estava com o custo lá em cima e eu vi que não era uma boa ideia. E a lição que eu levei foi que às vezes você fazer o feijão com arroz bem feito é muito mais importante do que você ter uma coisa nova. Cara, é muito difícil. Não é que você não possa inovar, né? Mas é muito difícil você encontrar uma coisa que ainda não foi pensada. Não é à toa que o pneu, acho que foi Dunlop que inventou o pneu.
é bem parecido com o primeiro pneu, né? Já tentaram fazer muitas coisas diferentes de lá para cá, já tentaram fazer pneu que não fura, ou enfim, outras coisas para poder substituir, não necessariamente a roda, mas o pneu, mas isso não muda, e não muda porque essas coisas às vezes já estão consagradas pelo uso, não é só a questão do pneu em si, né? Tem toda uma estrutura que está pronta para poder, de repente, tirar esse parafuso, ou trocar o pneu, ou ter uma câmara de ar, ou consertar com um macarrão um pneu furado. Então já existe todo um arcabouço, já existe toda uma estrutura para poder fazer esses negócios que já existem continuarem a dar da mesma forma. Então eu acho que o grande segredo que eu aprendi e que eu vou tentar levar para os próximos anos, e que eu sugiro que você também faça, cara, melhor do que você inventar uma coisa nova é fazer um feijão com arroz muito bem feito e fazer com que esse feijão com arroz dê dinheiro para você e te traga realização profissional. Afinal de contas, a gente está falando aqui da profissão em si. A segunda coisa que eu queria que você pensasse um pouco é sobre os próximos anos, uma coisa que deve acontecer aí, no celular, que é provavelmente onde você está me vendo agora, né? Cara, a gente viveu aí em 2020 um processo assim aceleradíssimo de digitalização, né? Tem muita gente que falou que as coisas que normalmente iriam acontecer nos próximos 10 anos tiveram que acabar assim acontecendo em um ano e meio, né? E de fato, muito do trabalho remoto que a gente diz assim, no futuro vai ter muita gente trabalhando online. Isso teve que ser feito do dia para a noite. E muita gente falou, olha, é um caminho sem volta. Não vai mais existir, por exemplo, reuniões corporativas, os congressos eles vão ser sempre online agora. E, cara, a segunda coisa que eu imagino que vai acontecer nos próximos anos, e você tem que estar preparado para isso com a experiência que a gente está levando aí desses últimos 4 anos, é que as coisas não acontecem assim tão rápido. Eu acredito que em 2023, principalmente, a gente vai viver um processo de desdigitalização. Como assim desdigitalização? Isso aí é bem contra a cultura, né? É bem absurdo falar isso, e ainda mais falar isso numa rede social, no canal do YouTube. Mas, cara, eu acho que da mesma forma que a Bolsa de Valores, às vezes, quando ela sobe, ela realiza um pouco dos lucros, né? Então, você tem uma subida e logo na sequência cai um pouquinho. Eu acho que isso deve acontecer nos próximos anos com a digitalização que a gente viveu, né? A gente viveu um processo muito acelerado de digitalização, inclusive dos consultórios, né? A gente tem, agora você tem que estar no Instagram, agora você tem que estar online o tempo todo, mas eu acho que isso deve regredir um pouco. Eu fiquei um pouco abismado quando eu fui colocar, eu nem me lembro que eu estava pesquisando, mas estava pesquisando uma coisa no Google, e quando você começa a digitar, o próprio Google ele já sugere algumas coisas. Isso é baseado no algoritmo das coisas que você tem procurado e também do que as outras pessoas têm procurado. Então eu comecei a digitar como, e apareceu lá como excluir conta do Instagram. Olha que loucura, cara. Quem imaginaria que essa é uma das coisas que as pessoas estão procurando, né? Então eu acho que teve um boom, particularmente em 2020, início de 2021, e agora a gente está dando um step back aí, está dando um passo atrás, né? Então não é que você não vá ter Instagram, mas cara, tá longe de ser esse baita diferencial que foi há algum tempo, que as pessoas falavam assim, não, o Instagram vai fazer você mudar o padrão do seu consultório, você vai ter um consultório completamente diferente se você souber usar o Instagram. Ele continua sendo uma ferramenta, mas eu vejo hoje muito mais o Instagram como cartão de visita. Antigamente, talvez lá na década de 60, se alguém dissesse assim, olha, inventaram um negócio super bacana que é cartão de visita, o paciente vai para você e pode distribuir para as outras pessoas. Hoje em dia, qualquer mesa tem. Hoje em dia, qualquer consultório de cidade pequena do interior tem Instagram e faz anúncio lá no Facebook Ads, no Google Ads. Isso não é diferencial mais para ninguém. Então, a gente vai ter que se reinventar para poder ter um modelo de negócio sólido e um modelo de negócio que para em pé, que não dependa só exclusivamente de Instagram e de rede social. Então, imagino que isso já está acontecendo e talvez a gente não tenha se dado conta ainda.
A terceira e última das coisas que eu quero falar aqui sobre os 4 anos que passaram e muito mais para você pensar nos 4 anos que virão é sobre o timing e a urgência, às vezes oculta das coisas, né? Às vezes a gente não percebe urgência nas coisas e muitas das oportunidades ou muitas das coisas que vão acontecer na sua vida nos próximos 4 anos, coisas boas, coisas ruins, elas têm um timing que demandam uma ação. E às vezes parece que tá tudo sempre à nossa disposição e a gente vai postergando, às vezes abrir seu consultório, às vezes ter seu filho, às vezes, enfim, mudar de profissão, mudar de trabalho, mudar de lugar, mudar de cidade, e a gente diz, não, eu vou fazer isso um pouco depois, agora não é a hora, e às vezes a gente perde esse timing. Eu tava correndo ontem e engraçado que quanto mais eu corro, caminho, eu sempre vou arejando as ideias e pensando. E a minha concunhada, ela teve recentemente em Gramado, na verdade em Canela, e lá tem uma ponte lá e ela dizia assim, olha, você paga um valor X para ir lá e você tem que ir sempre nesse sentido. E você pode passar o tempo que você quiser lá, mas depois que você passou para a próxima etapa, você não pode voltar para a etapa anterior. E aí eu pensei, nossa, parece muito com a vida e com as coisas que vão vir aí na sua vida e na sua profissão nos próximos anos. Por que isso? Porque, enfim, né, é uma ponte lá e tem neblina às vezes. E ela disse, olha, na hora que eu fui lá eu não tive sorte, porque eu achava que tinha muito mais coisa para ver e veio uma neblina lá e eu não consegui ver muita coisa lá naquela hora porque estava na hora da neblina. E aí quando eu passei para o estágio seguinte, aí abriu lá o lugar que tinha um lugar bem bacana para ver e eu não podia voltar lá, né? Então, às vezes pode acontecer exatamente o contrário. Você ficar lá demorando, esperando a neblina passar para você ter uma oportunidade melhor, mas é ilusório você pode ficar o tempo que quiser, porque uma hora o parque fecha, uma hora vai anoitecer, né? Então, é o tempo que quiser, entre aspas, e na vida também é assim, você vai ter algumas oportunidades que vão vir para você aí nos próximos anos, alguns problemas que você vai ter e vai ter que resolver, e você tem um time para você poder resolver esses problemas ou não resolver, que também já é uma forma de lidar com eles. Então, o que eu desejo para você é que a experiência seja boa nos próximos anos, que você aprenda bastante com os perrengues que você vai enfrentar, com certeza, né? É normal, e que você também possa curtir e aproveitar tudo de bom que vem aí para você nos próximos anos. Desejo para você aí uma ótima Copa e que o Brasil aí, quem sabe, traga esse Hexa. Um abraço pessoal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.